Persépolis, a joia do Império Persa, foi queimada até virar cinzas por Alexandre, o Grande, em uma noite que mudaria para sempre o destino do Oriente. Imagine o brilho das chamas, refletindo nas colunas douradas, o rugido do fogo misturando-se ao eco dos gritos e ao som de estátuas milenares desmoronando. O incêndio não foi apenas um ato de destruição, mas um símbolo do fim de uma era e do início de outra. O incêndio marcou o fim de um dos maiores centros de poder da antiguidade, encerrando séculos de glória persa sob uma nuvem de fumaça e destruição. Mas o que restou não foi apenas ruína. Foi um testemunho silencioso da grandiosidade e sofisticação de um império que, em seu auge, se estendia do Egito até a Índia. Este lugar era mais que uma cidade. Era um monumento ao poder absoluto, construído para impressionar e intimidar visitantes de todas as partes do mundo antigo. As escadarias monumentais, os relevos detalhados e as colunas imponentes eram projetados para mostrar a riqueza, a diversidade e a ordem do império. Fundada por Dário I por volta de 518 a.C., Persépolis era o coração cerimonial do império, palco de celebrações como o Novruz, o Ano Novo Persa, onde tributos de todas as províncias eram apresentados ao rei. Aqui, reis recebiam embaixadores de terras distantes, e decisões que moldaram o destino de milhões eram tomadas sob o olhar atento das divindades persas. Cada coluna e inscrição conta parte da história de um império colossal, cuja queda ainda intriga estudiosos. As paredes gravadas em 3 línguas, persa, elamita e babilônico, atestam a diversidade e o alcance do domínio persa. Curiosamente, muitos dos trabalhadores que construíram Persépolis eram pagos e tinham direitos, algo raro para a época, revelando um sistema administrativo avançado. Prepare-se para mergulhar em um mundo de reis dourados, rituais secretos e arquitetura impossível. Vamos desvendar os mistérios de Persépolis, explorando curiosidades fascinantes confirmadas pela arqueologia, detalhes que revelam segredos escondidos sob as pedras queimadas deste monumento eterno. Você sabia, por exemplo, que as ruínas de Persépolis foram projetadas para alinhar-se com eventos astronômicos e que muitos dos tesouros encontrados aqui ainda guardam enigmas não decifrados? A cada pedra, uma nova história, um novo mistério à espera de ser revelado. Persépolis não era uma cidade comum. Erguida no coração da Pérsia, ela se destacava como um símbolo de poder, riqueza e ambição sem precedentes. Suas ruínas, ainda hoje, sussurram histórias de reis dourados e de um império que dominou o mundo antigo. Concebida por Dário o Grande, Persépolis foi planejada para ser muito mais do que uma capital. Era um palco monumental, onde cada pedra, cada coluna e cada relevo contava a glória do Império Aquemênida. Dário e seus sucessores, conhecidos como os Reis Dourados, investiram fortunas inimagináveis para transformar a cidade em um espelho de sua supremacia. Persépolis era um santuário exclusivo, reservado à realeza e às delegações estrangeiras, vindas dos 4 cantos do império. Durante festivais como o Novruz, a cidade se transformava. Multidões de embaixadores, portando tributos exóticos, desfilavam diante do trono real, enquanto músicas, danças e aromas de especiarias preenchiam o ar. Os banquetes eram lendários, mesas repletas de iguarias, taças de ouro reluzentes e rituais conduzidos por sacerdotes reforçavam a aura divina do rei. Dizem que, durante essas celebrações, a riqueza de Persépolis ofuscava até mesmo as lendas do Oriente. Persépolis era, acima de tudo, uma máquina de propaganda em forma de cidade. Suas paredes exibiam inscrições em várias línguas, mostrando ao mundo a diversidade e o alcance do império. A grandiosidade arquitetônica e a riqueza cultural de Persépolis influenciaram civilizações vizinhas e deixaram marcas profundas na história da humanidade.
Hoje, ao caminhar entre as colunas silenciosas de Persépolis, é possível sentir o eco de uma era dourada, onde reis eram quase deuses, e a cidade, um testemunho eterno de sua glória. Persépolis não foi apenas construída, mas literalmente esculpida sobre uma plataforma artificial colossal com mais de 125 mil metros quadrados, erguida a partir de blocos de pedra encaixados com precisão milimétrica. Sob essa superfície monumental, engenheiros persas criaram um sistema de drenagem subterrâneo avançado, capaz de canalizar águas pluviais e evitar inundações, algo surpreendente para a época. Além disso, técnicas inovadoras de isolamento sísmico foram aplicadas nas fundações, permitindo que a cidade resistisse a terremotos frequentes na região, graças ao uso de juntas flexíveis e camadas de pedra cuidadosamente posicionadas. As colunas, com mais de 20 metros de altura, eram cortadas e erguidas com precisão impressionante, sustentando salões imensos onde reis e embaixadores se reuniam. Cada coluna era composta por múltiplos blocos encaixados de forma tão exata que parecem uma única peça. Até hoje, engenheiros e arqueólogos se maravilham com a engenhosidade dos construtores persas, que, sem tecnologia moderna, criaram uma obra-prima arquitetônica que desafia a lógica e inspira a engenharia contemporânea. Persépolis permanece como um enigma tecnológico, um testemunho do conhecimento avançado e da criatividade de uma civilização que ousou desafiar os limites do possível. A monumental escadaria do Palácio de Apadana era projetada para impressionar qualquer visitante, tanto pela sua grandiosidade quanto pelo simbolismo. Os degraus largos e rasos permitiam que nobres e embaixadores subissem montados em cavalos ou até mesmo elefantes, demonstrando poder e status diante do rei. Nas paredes laterais, relevos detalhados retratam longas procissões de delegações vindas de todas as partes do império, cada uma trazendo tributos únicos: ouro, tecidos finos, animais exóticos e armas preciosas. Era um verdadeiro livro de história em pedra, onde cada figura esculpida contava uma parte da narrativa imperial. A escadaria da submissão não só exibia o alcance global do império, mas também reforçava a hierarquia e o respeito ao poder do rei persa. Curiosidade: acredita-se que, durante as grandes cerimônias, a escadaria era decorada com tapetes luxuosos e flores, tornando a subida ainda mais majestosa e inesquecível para quem a percorria. Em 330 a.C., Alexandre, o Grande, após conquistar a Pérsia, entrou triunfante em Persépolis, a magnífica capital do Império Persa. A cidade, famosa por seus palácios imponentes e riqueza incomparável, tornou-se palco de um dos episódios mais marcantes da antiguidade. Alexandre permitiu que seus soldados saqueassem a cidade, levando ouro, joias e obras de arte. O incêndio, iniciado no Palácio de Xerxes, pode ter sido motivado por vingança contra os persas, que haviam destruído Atenas décadas antes, ou como um gesto simbólico para marcar o fim de uma era. As chamas se espalharam rapidamente, alimentadas por tapeçarias luxuosas, móveis de madeira e estoques de papiros. O calor intenso fez com que colunas de pedra rachassem e desabassem, enquanto o céu noturno era iluminado por uma cortina de fogo visível a quilômetros de distância. Em poucas horas, Persépolis foi reduzida a ruínas. O incêndio destruiu não apenas edifícios, mas também registros históricos, obras de arte e símbolos do poder persa. A cidade, que por séculos foi o coração do império, nunca mais recuperou sua antiga glória. A destruição de Persépolis teve consequências profundas. Além de marcar o fim do Império Persa, o evento tornou-se um símbolo do poder destrutivo da guerra e da transitoriedade das civilizações. Até hoje, as ruínas de Persépolis evocam reflexões sobre a fragilidade do poder e o impacto duradouro das decisões humanas na história.
Persépolis, outrora símbolo de poder e esplendor, permanece como um lembrete silencioso das consequências do orgulho e da ambição, e do legado que o fogo de Alexandre deixou para a humanidade. Sob Persépolis, esconde-se um vasto labirinto de túneis e câmaras subterrâneas, envolto em sombras e segredos. Escavados na rocha, há mais de 2000 anos, esses corredores silenciosos serpenteiam sob os palácios, formando uma verdadeira fortaleza oculta. Parte dessas estruturas servia para drenagem, protegendo a cidade das inundações sazonais. Mas muitos desses túneis parecem ter funções mais enigmáticas. Passagens secretas, que conectam palácios, rotas de fuga cuidadosamente planejadas e câmaras ocultas, talvez usadas para esconder tesouros, documentos sigilosos ou até mesmo abrigar membros da realeza em tempos de crise. O ambiente subterrâneo é úmido, frio e repleto de ecos, com paredes cobertas por inscrições e marcas deixadas por antigos operários. Teorias sugerem que algumas dessas câmaras poderiam ter servido como salas de reuniões secretas, depósitos de armas ou até mesmo prisões para inimigos do Império. A cada nova escavação, arqueólogos encontram artefatos surpreendentes: lâmpadas de óleo intactas, fragmentos de cerâmica decorada, joias e até pergaminhos preservados pelo tempo. Cada descoberta lança nova luz sobre o funcionamento oculto do Império Persa e alimenta o mistério sobre o que mais pode estar escondido sob as ruínas de Persépolis. Entre os maiores achados de Persépolis estão milhares de tabuletas de argila preservadas pelo incêndio. Escritas em elamita, elas detalham a administração cotidiana do Império, rações, pagamentos e inventários. Esses registros revelam uma burocracia eficiente e humanizam os trabalhadores que construíram a cidade. Xerxes. Io expandiu Persépolis com edifícios monumentais e portais guardados por criaturas míticas. Suas inscrições proclamam seu título de Rei dos Reis e invocam a proteção divina de Ahura Mazda. Essa fusão de poder político e religioso legitimava seu domínio e intimidava visitantes. Fontes antigas descrevem um tesouro colossal em Persépolis, saqueado por Alexandre com milhares de animais de carga. Mas será que todo o tesouro foi encontrado? Túneis secretos sugerem que parte dele pode ter sido escondida. Até hoje, nenhum tesouro significativo foi achado, alimentando o mistério das riquezas perdidas. Pesquisas mostram que os edifícios de Persépolis foram alinhados com eventos astronômicos, como solstícios e equinócios. O Palácio de Apadana, por exemplo, era iluminado pelo sol no equinócio da primavera, durante o festival de Nowruz. Esses alinhamentos reforçavam a conexão do rei com o divino e transformavam a cidade em um observatório cósmico. Persépolis era um centro de rituais zoroastristas, com altares de fogo e cerimônias conduzidas por magos. Os rituais reforçavam a legitimidade do rei e a conexão entre poder político e magia religiosa. A cidade funcionava como um vasto santuário, onde o sagrado e o imperial se entrelaçavam. Persépolis nos lembra como o poder pode ser monumental e efêmero ao mesmo tempo. Suas ruínas são um eco grandioso do que a humanidade já construiu e destruiu. A destruição preservou segredos, como as tabuletas de argila, que hoje nos contam sua história. O mistério de Persépolis continua vivo, inspirando arqueólogos e apaixonados por história em todo o mundo.